Há 2 semanas teve um episódio que repercutiu na mídia de uma criança que, num determinado voo lá no Canadá, decidiu que não ia afivelar o cinto de segurança. E as aeromoças e a família da criança tentaram ali convencer aquela criança de que ela tinha que sentar e colocar o seu cinto de segurança. E o que aconteceu? É claro que ninguém pode forçar uma criança a isso, né? Então, mais de 100 pessoas tiveram que perder o seu voo, perder o seu dia, talvez uma quantia grande de prejuízo para aquela companhia aérea, porque o voo foi cancelado porque uma criança decidiu que não ia sentar. Esse episódio, ele mostra para a gente o que está na cabeça de muita gente de deturpação do que seja amor de verdade. Existe uma ideia de amor que muitas vezes se constrói numa sociedade que está em pecado, que não tem nada a ver com o verdadeiro amor de Deus, né? Então, é fato conhecido que o pecado compromete a nossa capacidade de discernir certas coisas, na verdade, grande parte das coisas. Ele afeta as nossas emoções, mas afeta o nosso intelecto também. Ele afeta a nossa capacidade de julgar e avaliar as coisas, não é? Por exemplo, a gente pode entender que algo que a gente chama de uma prova de que eu sou livre é uma coisa que, sem perceber, está me escravizando. A gente pode achar que está aproveitando a vida com coisas que, na verdade, estão nos matando. A gente pode tratar a graça de Deus como forma de pecar sem culpa. A gente pode perverter coisas muito boas e achar que com isso a gente está vivendo uma vida bem-sucedida e contente. Da mesma forma que a nossa cultura separa o amor de disciplina, isso acontece, irmãos, nessa cultura, na relação dos pais com os filhos, né? As pessoas chamam de amor coisas que não são amor. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a mesma Bíblia que diz isso, diz também lá em Hebreus que o pai disciplina todo aquele a quem recebe como filho. E Hebreus fala assim, olha, se você está sem disciplina, logo você é bastardo, não é filho. Então ele fala assim, quando Deus nos corrige, é para evidenciar que a gente é filho, para evidenciar que Ele nos ama. A disciplina na palavra de Deus é prova do amor dEle, de maneira nenhuma é o contrário. Qualquer noção contrária é equivocada. E esse conceito errado de amor também se aplica às relações conjugais ou relações entre um homem e uma mulher, não é? Chamam de amor toda forma de relação, e isso tem dado lugar, esse falso amor tem dado lugar, por exemplo, a uma cultura de violência doméstica, que a pessoa tinha certeza que amava, mas passa a desenvolver ali uma relação abusiva. Mas o conceito de amor que a gente encontra em Deus é algo muito mais sólido, muito mais prático, muito mais bem fundamentado. Por isso a gente chamou aqui no título o amor de Deus de um amor implacável. Há um sentido de implacável como uma coisa que não perdoa, não é? Mas o sentido original dessa palavra é algo que não pode ser aplacado, algo que não cede, algo que não tem fim, algo que não é volúvel, algo que vai até o fim, que resiste a todas as coisas. E o amor que Deus mostra com a gente não é esse amor barato, confuso, da confusão que o pecado está causando no mundo, mas é um amor que vai até as últimas consequências. Tem um conceito calvinista, de um dos pontos do calvinismo, que é a graça irresistível, não é? Que entende que aqueles que Deus escolheu para a salvação, esses não vão conseguir resistir à graça de Deus. Em algum momento o amor de Deus vai se manifestar, o amor de Deus vai resgatar essa pessoa, vai fazer as escamas caírem dos seus olhos, vai produzir nesse coração duro e incrédulo uma fé que liberta, nesse coração pecaminoso, arrependimento e tristeza com o pecado. E esse é o tipo de amor. O texto que a gente vai ler de Romanos, ele foi escrito para uma igreja que vivia num contexto de perseguição, uma igreja que
em que seus membros eram algumas vezes devorados nas arenas, eram queimados vivos, eram perseguidos, foram acusados de colocar fogo na cidade por um imperador completamente perverso. É uma igreja que vivia com medo do martírio iminente, uma igreja que era questionada em suas convicções, era humilhada sistematicamente. E o apóstolo Paulo pensa: meu Deus, eu estou escrevendo para essa igreja, eu preciso escrever uma palavra de esperança para ela. Eu preciso que essa igreja tenha consciência de como Deus a vê, de como o Senhor dela a vê. Hoje a gente não vive um contexto de perseguição semelhante à igreja de Roma no primeiro século, mas nós também sofremos algum nível de acirramento no campo das ideias, pessoas que muitas vezes nos hostilizam em alguma medida, se afastam de nós por causa das nossas convicções. Há uma perseguição um pouco mais velada do que naquela época, mas há uma perseguição. Então há uma pressão externa. E há, além dessa, uma pressão interna no nosso coração, na nossa luta contra a nossa natureza pecaminosa, que muitas vezes, na verdade, é muito mais atroz do que a luta contra um exército. Muito mais difícil, não é? Então Paulo se volta para essa igreja debaixo de pressão e se volta para nós aqui hoje, que estamos lendo a palavra de Deus, para fazer um tratado a respeito desse amor implacável, desse amor que não cede, desse amor que avança apesar dos pesares, apesar de nós. Diz assim, Romanos 8:31, que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, irmãos? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, que texto maravilhoso esse texto do apóstolo Paulo. Ele quer encorajar essa igreja combalida, não é? Essa igreja enfraquecida talvez, ele quer falar para ela: vocês têm que ter consciência de a quem vocês estão servindo, desse ser todo-poderoso. O tema desse texto é o amor de Deus por sua igreja. O sonho do inimigo das nossas almas é que a gente se esqueça do quanto Deus nos ama, é que a gente se esqueça da nossa verdadeira identidade em Cristo. O sonho do acusador é que a gente acredite que a gente é só esse traste, pecador miserável. É que a gente desacredite na graça, é que a gente desacredite que Jesus morreu por nós na cruz e que a gente está livre de toda e qualquer condenação, reinando com Cristo sobre todo principado e potestade e exercendo autoridade sobre os espíritos imundos. Esse é o sonho dele, que a gente se esqueça de quem a gente é. Por isso o apóstolo Paulo começa essa explicação bradando: se Deus é por nós. Gente, se o Criador dos céus e da terra, o Senhor Todo-Poderoso, é por nós, quem será contra nós? Tem alguém em condições de ir contra essa força suprema? Então, agora, irmãos queridos, o problema é que muitas vezes a gente duvida desse amor. Muitas vezes a gente não tem a devida consciência
de que Deus está do nosso lado, de que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, de que Deus se compadece das nossas fraquezas, de que Jesus é nosso advogado junto ao Pai, que intercede por nós. E os apóstolos então fizeram questão de lembrar a igreja o tempo todo disso. Fiquem firmes, vocês não estão sozinhos. E aí algumas lições para a gente aqui, desse texto. A primeira lição que eu queria destacar é que o amor de Deus o levou a decidir nos salvar. O amor de Deus o moveu a uma conspiração santa em nosso favor, a mover céus e terra, a enviar o seu próprio filho, o seu filho amado em quem ele tinha prazer, seu filho único, para morrer em nosso lugar. Ele traçou esse plano, verso 32, aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, contra aqueles que Deus escolheu? Sabia que Deus te escolheu? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou e está à direita de Deus. Não foi qualquer um, Paulo está falando, não é qualquer um. A gente está falando do Criador dos céus e da terra e do seu Filho que veio cumprir essa missão, e mais, ele não cumpriu e foi embora e agora se vira, não. Ele enviou o seu Espírito em Pentecostes e o Espírito veio sobre a igreja, e mais do que isso, Paulo diz, o Senhor Jesus hoje intercede por nós junto ao Pai, como um advogado, que não só nos defende, mas também paga a nossa fiança, porque nós merecemos a condenação, mas a graça é exatamente o fato de que a gente não recebe a condenação que a gente merece, não é? A gente recebe de graça o perdão. Então ele traça um plano perfeito do seu amor para nos livrar e nos tirar do império das trevas, das garras de Satanás. A gente não está falando, irmãos, de um Deus que tinha mais o dever de fazer isso mesmo. As pessoas que têm dificuldade com a doutrina da predestinação normalmente são pessoas que acham que Deus tem mais é que a obrigação para provar que é bom de salvar todo mundo, não é? E a gente tem dito isso aqui. Ele não tinha obrigação de salvar ninguém. Esse é o ponto. A pergunta não é por que Deus não salvou alguns, não salva alguns. A pergunta é por que Deus salva alguns? Por que Deus escolheu alguns? Então, irmãos queridos, para Deus, amor não é algo teórico, é algo concreto, é algo prático. Ele enviou o seu Filho, Ele provou de todas as formas o seu amor por nós. Em outras palavras, até o seu Filho Ele já entregou como prova do seu amor. O que poderia ser mais forte do que isso? Esse é o ponto de Deus com a gente. Essa é a pedagogia de Deus. Como é que eu posso provar meu amor por eles? Não tem nada que eu possa fazer, não tem nada de material que eu possa dar, não tem nenhum sentimento, não tem nada que possa fazer eles enxergarem com tanta profundidade o sentido do quanto eu amo eles, do que eu enviar meu único filho para morrer no lugar deles. Amém, irmãos? E a gente tem que ficar maravilhado com isso. Romanos 8, no mesmo capítulo, no verso 3, diz assim: aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne. Aí existe um jogo de palavras que Paulo faz aqui, ele fala, antes vocês eram condenados, agora é o pecado que é condenado. O pecado e o seu trunfo contra nós é subjugado. Não há um conceito humano que explique ou seja capaz de expressar tão grande amor. Se o Pai entregou o seu Filho, é certo também dizer, segundo a palavra, que o Filho se ofereceu espontaneamente. Há um trabalho em equipe na família da Santíssima Trindade. O Pai comissionou o Filho, o Pai deu um mandato para o Filho. O Filho fala isso, fala assim, João capítulo 10, eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la.
este mandato recebi de meu Pai. Jesus falando, eu recebi do meu Pai a liberdade de escolher entregar ou não. Mas, Pai, seja feita a tua vontade. Eu me entrego espontaneamente. Então o Pai faz essa obra que é uma expressão máxima de qualquer noção que a gente possa ter de amor, e o Filho faz a mesma coisa. Fala, o Pai está fazendo isso por amor a essa humanidade caída, porque Ele ama essas pessoas, e eu também vou fazer a mesma coisa. Eu vou replicar a atitude dele, porque amor pressupõe essa espontaneidade. Será que a gente tem correspondido? Veja bem, o Pai expressa esse amor nesse nível, o Filho corresponde. Será que a gente tem correspondido ao amor do Filho e do Pai? Será que a gente tem correspondido em obediência? João capítulo 14, verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém, irmãos? Essa é a palavra do nosso Deus. O Filho nos declara justos. É Deus quem o justifica. Vejam que algumas pessoas acreditam que isso quer dizer que a gente se transforma em pessoas justas. Não é verdade. Nós não somos feitos justos, nós somos declarados justos. A justiça não está em nós, ela está em Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo em nós. E é Cristo em nós que é a esperança da glória. Cristo em nós é que nos exime de toda culpa. É Jesus quem morreu e Ele intercede por nós. Então, diante da cruz, seria ofensivo a gente reivindicar qualquer outra prova do amor de Deus. Diante dessa obra bendita, desse trabalho em equipe da Santíssima Trindade. Amém? O Espírito Santo executa hoje a regeneração nos nossos corações, não é? Segunda lição, o amor de Cristo nos garante uma vitória sublime e definitiva. Quem nos separará do amor de Cristo? Esse amor implacável, será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Será que tem algum poder ou alguma coisa forte o suficiente nesse mundo para separar a gente desse amor? Paulo está falando de uma realidade de perseguição. E aí, para essa igreja, ele fala assim, em todas essas coisas, diante de toda essa perseguição que a gente está enfrentando, de todas as lutas que eu e você estamos enfrentando para ser cristãos no mundo ímpio, no mundo iníquo, para ser gente que ainda tem na sua carne a vergonha do pecado, gente, ele fala assim, vocês em Cristo são mais que vencedores. E essa expressão é muito legal, não sei se você já parou para pensar nisso. Você já foi em alguma competição, já participou de alguma competição que tinha o pódio com primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, e um que está acima de todos, que é um que é mais do que o campeão, mais do que o primeiro lugar. Ele é mais do que o vencedor da prova. Você nunca viu isso em lugar nenhum. Esse conceito não existe no mundo. Paulo está inventando um novo conceito aqui. Ele está dizendo, olha, tudo que pode se colocar como competição, tudo que pode se alcançar nesse mundo, de excelência, de ser o melhor, o que a gente tem em Cristo nos coloca numa posição acima disso tudo. É muito melhor do que qualquer vitória que esse mundo pode nos oferecer. Mas o homem sem Deus não consegue discernir essa ideia de ser mais que vencedor. Ser mais que vencedor é desfrutar daquilo que Jesus conquistou por nós na cruz. Ele fala, não importa o que você esteja passando, para pensar agora naquilo que você está vivendo hoje, nos desafios que você está enfrentando por ser cristão no mundo em trevas. Essas coisas não podem te separar do amor de Deus. Nosso pecado entristece a Deus. Por isso a gente deve ficar triste também, toda vez que a gente peca. Mas nem mesmo as vezes que a gente peca nos separam do amor de Deus. Sabe onde que a Bíblia garante isso? Ela diz assim, Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Essa é a verdade do Evangelho. E aí, irmãos, a
gente precisa abraçar essa verdade. A gente precisa aprender a valorizar essas lutas, porque através delas é que Deus se prova presente, é que Deus prova o amor dele por nós. Então, se você tem enfrentado essas lutas internas e externas por causa da sua fé, o recado de Deus aqui nesse texto é: o meu amor já conquistou a vitória final por você. Você já tem essa garantia, essa segurança. Não é um amor barato, não é o amor de uma poesia popular, não é um amor afetado pela queda, é o verdadeiro amor, é o amor concreto, é o amor de um Deus que se entrega. É um amor, e terceira lição aqui, é um amor inabalável. Essa é a nossa terceira lição. O amor de Deus é um amor inabalável, por isso implacável. Verso 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, absolutamente nenhuma força e poder desse mundo pode nos separar desse amor. Há cristãos que estão sempre por um fio em sua relação com Deus. Às vezes, por motivos banais, botam tudo a perder, tomam decisões precipitadas, param de cultivar uma relação de relacionamento com Deus, uma relação de intimidade com Deus, e a fé começa a arrefecer, daqui a pouco perde prazer nas coisas santas. E muitas vezes, esses mesmos cristãos vão se vitimizar e vão transferir para Deus ou para alguém ou para algum líder a responsabilidade para que seu coração se mantenha com a chama acesa. Mas não é isso que a gente tem aprendido aqui na palavra, não é? O fogo arderá continuamente sobre o altar, mas quem que vai colocar lenha lá todo dia? É o sacerdote. E nós somos um reino de sacerdotes. Nós precisamos manter essa chama acesa, porque nós somos volúveis, nós somos instáveis, Deus não. Ele continua se movendo em nossa direção, não importa o que a gente esteja enfrentando, não importa o quanto a gente esteja vacilando, não importa o quanto Davi agiu mal, ele continua se movendo na direção de Davi e enviou Natã, o profeta dele, para repreender, por amor, palavra duríssima. E ele continua fazendo isso comigo, com você também, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? O amor dele por nós não é circunstancial, não depende do momento, do dia, não é de lua, como se diz. Ele é inabalável. Isaías 49 diz o seguinte: o Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Isaías coloca aqui na profecia, falando em nome do Senhor, o amor mais sublime que a humanidade conhece, o amor de mãe. Ele fala: mas mesmo que uma mãe pecadora venha falhar nesse amor, mesmo assim eu ainda te amarei, o meu amor por você não se abala. Então nunca é um problema de Deus ter abandonado a gente, sempre é a gente que abandona ele. Nunca é porque a relação de Deus com a gente esfriou, é a gente que esfriou, é a gente que é responsável. E a gente tem que trazer para si essa responsabilidade. A gente se abala e a gente precisa cultivar também esse amor por ele de forma inabalável. Não há nenhuma outra religião que pregue algo semelhante, irmãos. De um Deus que se humilha, de um Deus que se doa, de um Deus que ama dessa forma. Todas as outras religiões, as divindades exigem muita coisa em troca. Isaías fala isso no capítulo 64. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Nunca se ouviu falar de uma coisa dessas. Um Deus que trabalha para aquele que nele espera. O que a palavra está dizendo é isso: o Senhor trabalha por nós, o Senhor se move em nossa direção, o Senhor deseja ter um relacionamento de intimidade com a gente, Ele nos ama de verdade e nada abala esse amor dele por nós. E a pergunta é: por que a gente fica com o nosso amor por ele abalado? E por que a gente demonstra essa fragilidade do nosso amor nas vezes que a gente desobedece?
nas vezes que a gente não confessa pecados, nas vezes que a gente não se compromete como deveria com o reino dele, com a obra dele, com o projeto do reino dele, com zelar por aqueles que ele colocou à nossa volta para a gente cuidar, para a gente pastorear, começando dentro da nossa própria casa. E o mais maravilhoso é que algumas pessoas às vezes se casam e depois que se casam descobrem um lado do outro que ela não conhecia. E aí algumas até entram em conflito e o amor que ela sentia antes de casar fica estremecido, porque ela não conhecia certas características do noivo e agora que está casado ela conhece, passa a conhecer essas características. Mas o que a palavra garante para nós é que Deus já sabia exatamente quem a gente era quando Ele escolheu salvar a gente. Sim, Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, sabendo exatamente de quem é. Se você sabe que um carro está cheio de defeitos mecânicos, você vai comprar esse carro? Normalmente você não vai comprar. E se aceitar comprar, vai ser um desconto muito grande. Mas Deus é esse que resolveu nos comprar com o sangue do seu Filho. Não pagou a tabela FIP, pagou um preço muito mais alto do que a gente valia, por causa desse amor que nada nessa vida explica, só a sua graça e a sua bondade. Então, algumas aplicações. Primeira aplicação, corresponda ao amor de Jesus em obediência. Se a gente percebe o quanto Deus ama a gente, tudo que Ele fez por nós, não cabe nenhuma outra forma de expressão de que essa relação nossa com Ele é real e sincera, senão a gente buscar uma vida de obediência, irmãos. A gente, pastor, às vezes se assusta com o fato de que há pessoas que conseguem viver frequentando a igreja e às vezes até servindo, vivendo uma vida deliberada de pecado. Isso é inadmissível, irmãos. A gente precisa se colocar diante de Deus, a gente precisa estar numa luta verdadeira. Todo cristão tem que ser alguém que está numa luta verdadeira contra o pecado. Sejam santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Nós somos chamados pela Bíblia de discípulos de Jesus, imitadores dele. Somos cristãos. Temos que viver como Cristo. Somos o corpo de Cristo no mundo. O mundo não vai conhecer outro Jesus, senão aquele que a gente encarna, que a gente vive. Então, irmãos, coerência é o que Deus pede da gente. Não tem como falar por aí, eu amo a Deus, religião é maravilhoso, eu vou à igreja todo domingo, e viver uma vida incoerente ao longo da semana. Vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu mando, Jesus fala isso. Amigo é aquele que ama, vocês só me amam se fizerem aquilo que realmente aproxima vocês de Deus. E muitas vezes a gente, ao invés de aprender pelo amor e pela graça, a gente aprende sofrendo as consequências trágicas do nosso pecado. E quando a casa caiu e as ruínas se estabeleceram, aí elas têm que ressurgir. Aí Deus tem que operar o milagre, porque a gente já deixou tudo desandar, porque a gente não andou com o coração temente a Deus como deveria. A gente não precisa escolher o caminho da dor, não é? Tem uma expressão que se dizia antigamente: você não precisa vir pela misericórdia, você pode vir pela graça. Misericórdia, Deus vai ter que perdoar alguma coisa, né? Mas pela graça não, pela graça a gente vem porque a gente entendeu. Não precisa nem chegar no ponto de eu cair, Deus tem que ser misericordioso, porque eu já entendi como eu devo viver. Então corresponda ao amor de Jesus na cruz por você. É maravilhoso a gente ler esse texto, toda vez que eu leio eu tenho vontade de chorar. Mas irmãos, não adianta a gente ler, chorar e se emocionar e no dia a dia a gente não mostrar um coração piedoso, puro, santo. Esse desejo por santidade tem que estar presente. É isso que Jesus está tratando aqui. Isso é prova de amor verdadeiro. O amor de Deus por nós é um amor concreto, verdadeiro e prático. E o que Ele pede a nós é que a gente haja da mesma forma que Ele. Segunda aplicação, lembre-se que diante das derrotas dessa vida, em Cristo você já é mais que vencedor. Algumas pessoas usam essa expressão de uma forma triunfalista, não é? O cristão é mais que vencedor, o cristão vai prosperar, o cristão vai sempre estar por cima, né? Mas o Evangelho não trabalha com isso. O Evangelho não trabalha
sempre é tempo de se alegrar e de mostrar que você está muito bem, com um sorriso de orelha a orelha. Não. A palavra de Deus diz que há tempo de chorar, e tempo de prantear, e tempo de se alegrar. Há tempo para todas as coisas, né? E muitas vezes é no sofrimento que Deus vai tratar a gente. Deus estava tratando a igreja de Roma no sofrimento. E no meio daquela tribulação toda, Paulo dá uma mensagem de consolo e de amor. Então, a gente precisa se lembrar de que essa vitória não é uma vitória barata, desse tipo de vitória que o mundo conhece. É algo muito mais sublime. É como aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios, né? Se a nossa esperança em Cristo se limita às coisas desse mundo, somos os mais infelizes de todos os homens, não é? Se a gente quer viver com Deus segundo o padrão de sucesso e prosperidade do mundo, como as igrejas que pregam teologia da prosperidade, gente, entenderam tudo errado. Não conseguiram ler o evangelho da forma correta. Não conseguiram entender toda a história da igreja primitiva. Prosperidade e sucesso segundo Deus são totalmente diferentes disso segundo o mundo, né? Há algo muito mais sublime que está em jogo aqui. Ser mais que vencedor não é ser esse cara que triunfa em tudo no mundo. Não, às vezes não. Muitos dos maiores homens de Deus da história morreram de forma terrível, como mártires. O próprio Senhor, que foi o único perfeito que pisou esse mundo e foi com a sua perfeição e santidade plena até o fim, o Senhor Jesus foi crucificado, humilhado, porque esse mundo não está disposto a premiar a virtude, esse mundo está disposto a premiar a ganância, não é? A inescrupulosidade. A gente é chamado a viver o aqui e agora com a mente do céu. Nossa esperança não pode estar presa a esse mundo. Eu gosto muito desse texto também de Paulo em Colossenses capítulo 3. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Nossa mente tem que estar no céu, nossos valores estão no céu. E isso traz para nós uma certeza de que, diante de qualquer derrota que a gente venha enfrentar aqui, a eternidade já foi garantida por Jesus na cruz, por mim e por você, amém, irmãos? Isso tem que trazer paz e consolo. Nossa esperança não está nesse mundo, está na eternidade. Há coisas muito maiores. Pô, como é que eu vou viver aqui de uma determinada forma e com que cara eu vou comparecer diante de Deus no último dia? Então eu preciso parar e ponderar, né? Vejam prudentemente como vocês andam, como filhos da luz. Porque se por acaso a luz que há em você for em trevas, que grandes trevas serão. Que desgraça, não é? Jesus alertou a gente. E terceira e última aplicação: confie nas promessas inabaláveis de um Deus que não falha. O amor dos seus pais pode ter falhado muito com vocês. Invariavelmente nosso amor como pai falha. O amor conjugal que você experimentou ou tem experimentado pode estar cheio de falhas. O amor dos seus filhos por você pode falhar, mas o amor do seu Criador não falha. O amor de Jesus na cruz por você é inabalável, e Ele vai cumprir aquilo que prometeu. E Ele mesmo prometeu lá em João capítulo 14, Ele diz assim, no momento que Ele já estava numa fase final do seu ministério, Ele fala assim, que o coração de vocês não fique angustiado. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu estou indo para lá preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Promessa do Senhor, irmãos. A gente tem que ter a mente do céu. Nós não somos cidadãos desse mundo, nós estamos aqui de passagem. E quando a gente passa a viver com uma mente no céu, a lente com que a gente enxerga todas as coisas muda. E a gente passa a querer imitar Jesus, passa a querer saber como Ele pensava, os trejeitos, a forma de agir, os valores, os princípios, e passa a querer encarnar isso na nossa vida. E aí, irmãos, a gente passa a amar como Ele nos amou, esse amor implacável, esse amor que não falha, que não é abalado, que não é destruído, esse amor que nada pode destruir, que nada pode nos separar, amém? Senhor bendito, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado por essas promessas. Senhor, a gente não merece nada do que a gente ouviu aqui essa manhã.
A gente não merece esse movimento teu em nossa direção. A gente não merece ouvir tantas promessas. Senhor, a gente é miserável pecador, mas obrigado, porque o Senhor decidiu nos chamar de filhos, decidiu nos justificar, decidiu quitar a nossa dívida impagável com a justiça do Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez o que fez por nós na cruz, e nós queremos te pedir, vem nos capacitar como igreja a refletir esse amor no relacionamento uns com os outros, a refletir esse amor supremo no nosso relacionamento contigo, no modo como a gente reage ao teu ensino. Vem nos fazer encarnar o teu evangelho e viver de forma coerente nesse mundo ao qual nós fomos chamados a ser luz no meio das trevas. Senhor querido, faz assim com a tua igreja, para a honra, glória e louvor do teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.